Olá, tudo bem? Estamos aqui para darmos início a mais uma aula de Geografia, hoje dia 12 de 8 de 2020. Vamos tratar de um assunto muito importante para todos nós, seres humanos, seres vivos, que a importância da conservação da fauna e da flora está lá na página 269 e vai até a página 271 do nosso livro 5. Já pararam para pensar o quanto o meio ambiente é importante para nós? Quanto a natureza, quanto os seres vivos são importantes? Então, se você parar para pensar um pouquinho, nós vamos aprender a dar mais valor aos animais, às florestas, Porque se você observar nos jornais hoje, geralmente passa no Jornal Nacional sobre o desequilíbrio ambiental. E o que acontece? Quando chove muito, naquelas regiões onde já foi muito desmatada, muito judiada pela ação do homem, onde não há mais nada de vegetação, quando chove, o solo fica muito úmido e acaba o quê? Aquele barro vai o quê? Deslizando. São os deslizamentos de terra, onde acontecem aqueles desastres ambientais. Mas são consequências das coisas que os humanos, os seres humanos, fazem com a natureza. Então, nós temos que dar mais valor, mais importância ao meio ambiente, aos animais, às plantas, cuidar e preservar da fauna e da flora. Então agora vocês vão acompanhar um pouquinho das explicações que está no nosso livro para melhorar o nosso entendimento em relação ao conteúdo. As espécies animais e vegetais são muito importantes para o equilíbrio ambiental. A sua extinção pode gerar muitas consequências. Muitas delas, infelizmente, já não existem mais ou estão ameaçadas de extinção. Isso pode ocorrer por diversos motivos, sejam elas naturais ou causadas por ações humanas. São exemplos de mudanças naturais as alterações no clima e a ausência de condições para a ocorrência delas. Com relação às mudanças provocadas pelos seres humanos, podemos mencionar a poluição da água, do ar, do solo, da natureza, e são muitas, Muitas as poluições. O desmatamento, a caça e a pesca e as pescas ilegais, entre outros fatores que prejudicam o meio ambiente. Veja a seguir um exemplo de desmatamento da caatinga, vegetação comum no sertão do Nordeste brasileiro. Na imagem abaixo vocês podem observar um homem com uma motosserra cortando toda a vegetação, provavelmente para plantar capim para a criação de gado. É o que acontece com a grande parte de nossas florestas. São grandes agricultores e pecuaristas que acabam desmatando essa parte da floresta. Então, a principal causa de desmatamento na região é a produção de energia. Nesse caso, também na produção de energia é necessário a lenha. E a lenha vai ser retirada da onde? Das árvores da natureza. Como aconteceu aqui, Abatida, a mata nativa vira lenha e carvão para siderúrgicas de Minas Gerais e do Espírito Santo, ou para indústrias de gessos e cerâmicas instaladas no próprio semiárido, ou seja, as madeiras da floresta também são retiradas para gerar energia. Mas é necessário desmatar, e nós sempre comentamos isso na sala de aula, quando for necessário a retirada de uma árvore, plantar uma outra para substituir aquela que foi tirada. Assim nós vamos estar ajudando a reflorestar a floresta, ajudar a conservar e a multiplicar, Então, as consequências do uso inapropriado dos recursos naturais da região da Caatinga são as perdas de habitat e fragmentação de ecossistemas, ou seja, com o desmatamento, com a poluição, com a destruição
do meio ambiente, a gente acaba tirando o habitat natural de muitos seres vivos, dos animais. Lembram lá da floresta poluída que eles tiveram que procurar uma outra região para morar? Por conta dessas consequências. Então a gente acaba, né, com alguns ambientes onde vivem os animais. Hoje muitos animais estão ameaçados de extinção por conta dessas poluições, dessas destruições causadas pelo homem. Virando a página, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produziu um mapa do Brasil que mostra as espécies animais ameaçadas de desaparecimento, ou seja, de extinção. Aqui nesse mapa foi colocado para nós os animais que hoje são considerados extintos, né, ameaçados de extinção. As aves são de azul, esses triângulos de azul são as espécies de aves que são ameaçadas de extinção. Os mamíferos ameaçados de extinção são esses quadrinhos em vermelhos. E os de lilás são os répteis, que são considerados ameaçados de extinção. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil apresenta a flora mais biodiversa do mundo, ou seja, a flora que mais tem espécies de ser vivo, de animais, né? Então, com mais de 55 mil espécies de plantas, que correspondem a 22% do total mundial. Não é pouco, é muita coisa, né? Além disso, temos a maior riqueza de espécies de palmeiras, que são 390 espécies, e de orquídeas, que supera, né, que é 2.300 espécies, uma mais linda que a outra. A flora torna-se refém da vida vegetal. É um valioso recurso para a vida dos seres vivos. Podemos fazer uso dessa riqueza em diversos aspectos do nosso dia a dia. Por exemplo, na alimentação, ingerindo vegetais como frutas e legumes. E na indústria farmacêutica, com a produção de medicamentos que contam com o auxílio dos vegetais para a cura de doenças. E na produção de tecidos e na geração de energia. Porém, uma parcela dessa riqueza natural está sendo utilizada pela sociedade moderna de forma excessiva, colocando em risco de extinção várias espécies da fauna e da flora. A conservação e a utilização consciente dessa riqueza natural são ações essenciais para tornar um futuro de qualidade. Se o ser humano explorasse os diversos ecossistemas da Terra sem destruí-los, conservaria várias espécies e garantiria recursos para gerações futuras. Em outras palavras, estaria praticando ações de sustentabilidade. Ou seja, se nós estivéssemos sempre ajudando a conservar, a cuidar do meio ambiente, não estaríamos passando por grandes problemas como hoje a gente passa, com grandes regiões sendo queimadas, né? Grandes quantidades de animais, né, estão ameaçados de extinção por conta das caças ilegais. Não caça por necessidade, caça por lazer, por esporte. Então, se nós estivéssemos cuidando do meio ambiente como ele deve ser cuidado, as futuras gerações hoje conheceriam o que não conheceram até agora, né? Então, isso que o texto quer trazer para nós. Nós devemos ter consciência e ajudar não só os órgãos responsáveis, né, o IBAMA. Nós somos responsáveis para cuidar do nosso planeta. Afinal, é nossa casa. E abaixo do texto, quando a gente finalizou o texto, vocês observaram que tem um vocabulário? Ontem nós, em português, nós trabalhamos com o vocabulário. No vocabulário, geralmente vem as palavras que são pouco usadas e os seus significados. No caso aqui, veio o ecossistema e o seu significado, aqui nesse vocabulário. Virando a página, vocês vão ter um exercício de aplicação, que nós vamos trabalhar um pouco mais
falando sobre a importância de cuidar da fauna e da flora. Tá? Na questão número 1, muitas espécies animais e vegetais desapareceram da Terra e outras estão ameaçadas de desaparecerem. Se continuarmos só desmatando e poluindo, realmente vão desaparecer. São várias as coisas que podem gerar a extinção das espécies. Sabendo disso, pesquise e escreva. Eu quero que vocês façam 2 causas da extinção de espécies atualmente, ou seja, o que causa a extinção dos animais atualmente, no mundo em que nós vivemos hoje? Na letra B, como um colega faça uma pesquisa sobre 3 espécies de animais que, atualmente, estão ameaçados de extinção no Brasil e anote o que pesquisou no caderno. Essa pesquisa vocês podem fazer no caderno e eu quero ver ela lá no grupo, tá bom? Vocês podem colocar lá com a imagem ou o desenho que você vai fazer sobre os animais que vocês vão pesquisar. Na questão número 2, em relação à quantidade de espécies de plantas, o Brasil ocupa no mundo o 1º, 2º, 3º ou 4º lugar. Lembram lá que nós falamos que o Brasil tem uma das maiores riquezas, né? E é um dos países que tem a maior, o quê? Então vamos lá. Na questão número 3, converse com o professor e os colegas e faça uma lista de atitudes que podem auxiliar na preservação da fauna e da flora brasileira. O que nós podemos fazer para ajudar a fauna e a flora? Não desmatar. Eu acredito que todos concordam, né? Não desmatar, não poluir, não fazer caças e pescas ilegais, não caçar por diversão, mas por necessidade, não ter queimada, né? Eu acho que eu já falei. Então isso são formas de nós estarmos contribuindo para a conservação da fauna e da flora. Na página seguinte, que é a página 273, é o exercício proposto. Pesquise sobre a vegetação e a fauna do município ou da região em que você mora. Leve algumas imagens para a sala de aula para que você e os colegas conversem sobre o que descobriram. Essa atividade você pode estar fazendo ela aqui, mas eu quero que vocês mostrem o que você pesquisou, qual foi a parte que você trabalhou daqui da sua região, tá certo? Eu aguardo vocês ansiosamente por essas atividades que nós vamos ter que expor lá no grupo, para compartilhar com o colega, para nós estarmos um pouco interagindo um com o outro, tá certo? Eu deixo um forte abraço para toda a turma. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar e auxiliar no que for preciso. Um forte abraço. Fala a língua das plantas, dos bichos. Gente que sabe o caminho das águas, das terras, do céu. Velho mistério guardado no seio das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal. Filho do Pantanal. Filhos dos nossos filhos verão.
verão. O futuro é tão verde e azul. Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos.